Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje estamos aqui para mais uma edição e vamos conversar com Albertina Muyanga, mais conhecida como Beth. Ela está aqui hoje para conversar conosco sobre um episódio que aconteceu na sua família em abril. O seu progenitor perdeu a vida uma semana antes do seu casamento, o casamento marcado. Portanto, já com tudo preparado, de forma repentina, perdeu a vida e a Beth vai nos explicar o que realmente aconteceu naquele dia, no mês de abril. Beth, bem-vinda ao nosso programa. Saudações a todos, muito obrigada. Já agradecer pela oportunidade que me dão de estar aqui neste programa. Eu vou contar onde tudo aconteceu. Tudo aconteceu há poucos, talvez muitos anos atrás, que meu pai foi diagnosticado a diabetes. Ele ainda trabalhava, ele trabalhou mesmo com a diabetes até chegar à sua reforma. Quando chegou a reforma, as coisas já pioravam, porque já sentia as dores, já tinha que controlar e já haviam restrições na sua alimentação. Mas mesmo assim seguimos e depois de um tempo ele teve uma recaída. Tanto que nessa recaída ele pensou que perderia a vida, mas não foi daquela vez. E recordo um episódio que ele até fez uma espécie de, não sei como se chama aquilo, onde escrevem os herdeiros, se isso testamento. Vai para quê? O testamento. Onde escrevia aos filhos, se isso era para quem, e deu o PIN ao meu irmão mais velho. Mas ele, depois, o PIN do banco neste caso. Mas depois de um tempo ele recuperou e nunca mais vimos o testamento e trocou os PINs também. Mas é um episódio que era só para descontrair. E depois de um tempo, ele voltou ao normal, entre aspas, né? Mas a vida normal, fomos controlamos. E ele vivia mesmo com aquela doença, mas já nessa fase adulta dele, já sentia mais dores nos seus pés. Mas mesmo assim, ele continuava a viver. Depois de muitos anos, que minha mãe queria tanto casar e sempre adiava. Próximo ano. Meu pai decidiu que iam contrair o seu matrimônio. Como os familiares da minha mãe vivem na vizinha África do Sul, viajaram para lá e meu pai foi fazer o pedido. E foi aceito. E aí começou a preparação do casamento. Fomos preparando tudo, o cortejo do casamento, ele todo cuidadoso. Ele era tão organizado e cuidadoso, tanto que até os registros de tudo que ia acontecer, os convidados, o nome dos convidados, as coisas que teriam, nomes dos cortejos, protocolo, tem um caderno que até agora guardamos conosco. Fomos organizando passo a passo do casamento. Faltando 2 semanas para o casamento, meu pai teve uma tosse, que parecia uma tosse normal, como era a época de frio. Ele foi para a farmácia, comprou alguns medicamentos, mas ele não melhorava. E numa certa madrugada, eles foram para um centro de saúde e fizeram-lhe exames. Só que mandaram para que aguardasse em casa os resultados que eles ligariam. Mas não ligavam, ele de novo sentiu-se mal. Ele já respirava mal, já não conseguia respirar. Ele estando no seu quarto, era possível ouvir a sua respiração estando na sala. Sua respiração não, quando ele tentava respirar, era possível nós ouvirmos da sala. Ele não gostava muito de ir ao hospital, mas naquele dia ele pediu ir ao hospital. Amanhecendo, ele disse: levem-me para o hospital.
Então fui se preparando tudo para poder levar ele ao hospital. Naquele dia eu não pude ir com eles porque tinha uma atividade por fazer, mas eu recordo que quando se preparava, tomavam o pequeno almoço, ele trazia uma camisa e ele queria fechar os botões. De tanto tremer, não conseguiu fechar os botões. Aquilo me deixou muito triste, porque eu sei que meu pai é alguém que conseguia fazer tudo. Mas naquele dia, ele tremia tanto que não conseguia nem vestir-se. Eu fiquei muito triste com aquilo, eu fui às minhas atividades e eles foram para o hospital. Então, passado algum tempo, procurei informações, como é que estavam. Disseram que meu pai estava numa sala, estava estável, né? Então passou aquele dia e o dia seguinte ainda estavam lá, com o casamento já marcado, faltando uma semana. Os familiares da minha mãe já começavam a sair da África do Sul para cá. Eu, por acaso, vi no status de uma minha tia, eles no carro, todos felizes, vindo a Moçambique. E eu liguei para minha mãe, sem saber que meu pai estava ou ia ouvir. Eu liguei para minha mãe lá no hospital. Eu disse, eu estou a ver o status da tia Sônia, eles estão a vir. Falaram alguma coisa para eles? Ela disse não. Meu pai ouviu e ele falou com a minha mãe e perguntou por que não disseram para eles ficarem. Mas já era tarde, não se falou nada e elas chegaram a Moçambique. Minha mãe diz que meu pai, naquele momento, ele chorou tão profundamente que até os enfermeiros perguntaram a ele o que estava a acontecer. Ele disse aos enfermeiros que ele estava com data de casamento marcada e que estava tudo pronto, estavam apenas à espera dele para sair dali para casar. Os enfermeiros disseram a ele que ele vai ficar bem e se não tiver alta até o dia do casamento, eles dariam um jeito dele sair para se casar e voltar. Ok, acho que isso lhe deixou calmo. Mas depois de um tempo, ele teve que ser transferido para a sala de reanimação. Segundo ele, ficou alterado e eles tinham que controlar de lá. Então, na sala de reanimação, minha mãe já não podia ficar com ele. Ela tinha que voltar para casa e só voltar no dia seguinte para saber como é que ele estava. O meu pai, quando viu que a minha mãe estava para ir embora, ele disse ao doutor: doutor, não deixa ela ir. O doutor disse: ela precisa ir. Nós precisamos controlar isso. Amanhã verá já ela. E minha mãe voltou para casa. Quando eles chegaram a casa, nós ficamos tão preocupados, porque estávamos a ver a minha mãe a voltar com as coisas, com as tigelas, com os cobertores. Nós, o que aconteceu? E o meu irmão disse: está tudo bem, só está na sala de reanimação. E nós perguntamos: está tão mal assim? Disse: ele está mal, mas eles vão controlar. Ficamos naquele dia, ninguém conseguiu dormir. Eu particularmente não dormi naquela noite. Ficamos toda a noite em oração. Dormimos todos na sala com a minha mãe e uma filhada dela que veio para ficar conosco. Dormimos na sala, acordávamos em poucos minutos para poder orar pelo meu pai. Tão ansiosos para amanhecer, para minha mãe ir para lá. A minha mãe acordou, preparou a alimentação, levaram para lá e, chegado lá, ali tinha que entrar uma pessoa. Estava o meu tio e a minha mãe. Então ali tinha que se escolher, ou minha mãe entra ou meu tio.
Minha mãe disse, pode entrar. Meu tio entrou, falou com ele. E depois meu tio pediu para que minha mãe também entrasse por uns minutos. Dividiram o tempo, neste caso, para os dois poderem entrar. Minha mãe entrou e meu pai e minha mãe quando chegou lá, viu ele com aquelas todas as coisas ligadas nele, disse ele a respirar mal, por aí. Eles conversaram e decidiu-se que eles iam adiar o casamento. É o que eles decidiram ali, porque eles já estavam na sala de reanimação, faltava uma semana e decidiram. Como o casamento está marcado para dia 28, vamos remarcar para dia 12. Assim, teremos um pouco de tempo para ele sair e se recuperar. A esperança era essa, que ele pudesse sair, se recuperar e casar como eles queriam. Combinou-se, meu pai foi dando as indicações, vais levar o valor que está aqui, vai estar aqui. Foi continuando a preparação. Minha mãe voltou para casa muito animada do que no dia anterior. Ficamos tão felizes com a informação, né? Ligamos para a senhora da ornamentação para poder dizer que foi adiado, mas remarcado para uma outra data. Ligamos para os cortejos, protocolos, alguns convidados, outros familiares. Informamos isso. De novo, a noite foi de oração. Não conseguimos dormir. Mas algo estranho aconteceu, que eu não acredito muito nessas coisas. Mas quando minha irmã saía para fora, ela viu um mocho em cima da nossa casa. Minha irmã entrou de volta e nos disse isso. Tem um mocho aqui em cima. Mas isso é estranho. Nós, não é nada. Não é nada. Fomos dormir, acordamos mais um dia, ansiosos, para poder saber como ele estava. Minha mãe e meu irmão foram para lá e encontraram meu tio. Como sempre, meu tio foi o primeiro a entrar. Falou com meu... Aliás, não falou. Ele entrou. Quando entrou, acho que lhe informaram que meu pai já havia perdido a vida. Meu tio não estava a voltar. Demoraram muito. Ele demorou muito para ir trocar a minha... Ou para trocar-se, né, com a minha mãe. Minha mãe achou estranho. Ela ficou... já começou a chorar. A filhada da minha mãe, que estava com ela, subiu para encontrar o meu tio. Para perguntar: está a acontecer? A hora de visita está a passar? Meu tio acho que estava parado, com as tigelas ainda. E ela perguntou: ele não quis comer? Ele não comeu? Meu tio não respondia. E depois eles desceram. Minha mãe, vendo meu tio, aquelas todas as coisas, ela já sabia. Naquele momento começaram a chorar. Eles voltaram para casa. Quando vi o carro do meu primo, porque o normal era minha mãe voltar com a filhada dela, meu tio ir para casa. Mas eu vi um carro, e era o carro do meu primo. Entrou, eu acho que estão a trazer a ela, é normal. Minha irmã estava lá perto do portão a lavar. Só que vi, minha irmã estava em pé e estava a chorar. Nós não percebemos nada, na verdade. Só que quando já desceram do carro, todo mundo estava ali a chorar. E todos começamos a chorar. Meus sobrinhos. Ele era tão querido pelas crianças, porque ele tinha um cuidado especial com as crianças. Meus sobrinhos choraram, foi um grito, mesmo que assustador. Todos começamos a gritar, choramos. Meu irmão ainda estava noutra casa, não sabia. E a minha cunhada foi informar a ele, né?
Então, quando chegou lá, ela nem teve como falar para ele, disse, todos estão a chorar em casa. E ele perguntou, estão a chorar porque meu irmão desconfiou, veio e encontrou todo mundo a chorar. Todo mundo a chorar. E a primeira coisa que ele disse foi, vamos orar. Nós começamos a orar e ficamos um pouco calmos, né? Ficamos um pouquinho calmos. Mas ficamos muito chocados com o que havia acontecido. Tudo já estava preparado, as pessoas foram chegando, foram tirando as coisas, muitas coisas, os refrigerantes, tiraram tudo dali da sala, porque algumas coisas estavam ali na sala por causa do espaço. Fomos tirando tudo. Fomos deixar no outro sítio. E num quarto que qualquer pessoa que entrasse lá podia até chorar. Todas as coisas preparadas do casamento, as comidas neste caso, arroz, refrigerantes, por aí. Falando ainda da preparação, já haviam alianças, vestido do casamento. Até o fato dele já estava a caminho, porque mandamos vir as roupas dos corteses, dos protocolos. Tanto que eu e a minha irmã, no mesmo dia, nós dissemos o seguinte, o que vamos fazer com aquelas roupas? Como era antes de nós irmos levantar as nossas roupas na modista, nós ligamos para ela naquele momento, nós dissemos, o casamento já não vai acontecer. Ela disse, por quê? Eu disse, meu pai perdeu a vida. Ela ficou tão mal, porque nós estávamos tão animadas com aquilo. Nós dissemos, mas nós precisamos dos nossos vestidos. Nós vamos colocar os vestidos no dia do funeral. Mande-nos os nossos vestidos. Ela mandou os vestidos. E no dia do funeral, nós vestimos as roupas que seriam para o casamento. É muito complicado poder contar isso, ou falar disso, ou poder reviver isso. Foi algo muito triste. Eu fico até fria para falar disso. Por ser algo recente também. Passam só 2 meses. Na verdade, ainda não superamos, né? Nós sabemos que todo mundo, ou todos vamos morrer, né, um dia. Mas nós não esperávamos que seria exatamente naquele dia. Nós estávamos todos desprevenidos, até ele estava desprevenido. Tanto que, mesmo na sala de reanimação, ele ainda continuava com os planos, porque ele estava esperançoso e ele queria sair dali. Na verdade, eu acho que meu pai, ele não queria morrer. E eu acredito que nos últimos momentos da vida dele, ele quis alguém ali para poder dizer alguma coisa. Mas nós não estávamos ali e nem podíamos estar ali para poder ouvir o que ele tinha para nos falar. Ninguém presenciou o seu último suspiro. Nós nem sabemos se ele sofreu antes ou o quê. O casamento estava marcado para o dia 28, né? Sim, o casamento estava marcado para o dia 28 de abril. E a infelicidade aconteceu em que dia? No dia 20. Dia 20 do mesmo mês? Do mesmo mês, e tivemos a informação no dia 21. Disse que ligaram depois para a modista sobre o assunto das roupas, sei lá, de corteses. Como é que vocês foram, ou como é que vocês estavam trajados no dia do velório ou do enterro? No dia do velório, eu e a minha irmã só, né? Porque fazíamos parte do grupo dos corteses. Nós aqui estávamos trajadas da roupa que seria para o casamento. Preferimos assim, nós decidimos assim.
Se não vamos usar essa roupa para o seu casamento, nós vamos usar para o seu velório. Foi assim que nós fizemos. Como uma forma de homenagear também. Sim, sim. Durante o momento em que contava a história, falou aqui de ter, na véspera do dia da infelicidade, vocês teriam visto um mocho. Acha que tem alguma relação com o que aconteceu? Era algum sinal? Como eu disse, eu não acredito muito nisso, mas naquela noite muita coisa estranha aconteceu. Porque mesmo nas orações, né, havia alguém, só já não me recordo certo, que orava conosco, mas ao telefone. E naquela madrugada, depois de termos visto o mocho, né, que eu não acredito muito. Não sei se tem alguma relação ou por ser uma ave normal, por aí. Mas na mesma noite, nós ligamos para aquela pessoa que nós sempre orávamos com ela, para podermos orar, né? Aquela pessoa não atendeu e nós usamos outro telefone. E a pessoa atendeu. A pessoa começou a orar e no meio da oração, a pessoa simplesmente ficou calada. E parecia estar a chorar. Depois desligamos. Nós nos perguntamos o que foi aquilo. Não entendemos, mas agora que eu percebo que podia ser um sinal, sei lá, não sei. Eu não acredito muito nessas coisas, mas é estranho, né? Mas o que é que os mais velhos disseram com relação a este assunto em particular do mocho? Isso não foi algo que depois levamos as pessoas, foi algo mesmo que presenciamos nós de casa e não levamos as pessoas. E nós somos cristãos, não é? Não acreditamos muito nessas coisas e por aí. Então não levamos mesmo a fundo, nem levamos a outras pessoas. Foi algo que nós presenciamos. Só que hoje eu ainda me recordo daquilo. Então, como tem dito, como nós ouvimos, que o mocho às vezes tem um significado não bom. Até podia ser, mas não sei. Então faltava uma semana para o casamento. Sim, faltava uma semana. E Com as coisas, quase tudo pronto, não é? Uma semana antes do casamento as coisas já estão prontas. o que é que fizeram com essas coisas prontas? As coisas foram usadas no dia do funeral, nos comidas, os refrigerantes, por aí. Então as roupas, falando do vestido do casamento da minha mãe, o vestido, ela preferiu colocar no desapego, né? Porque alguém, quando quisesse, podia comprar. Mas as alianças, os sapatos, as almofadas, o véu, ainda está lá em casa. Ainda não sabemos o que faremos com isso. Podemos dar para outra pessoa que irá casar. Podemos vender, não sei. Mas ainda temos em casa tais coisas. E como é que está ou como é que ficou a sua mãe com tudo isso que aconteceu? E a minha mãe ficou muito chocada, ficou muito mal com isso. Ficou muito mal, na verdade não estava prevenida, não esperava mesmo, estava muito longe. Tanto que quando ela chorava, ela só falava disso. Quando chegou, meu irmão disse, fiquem calmos, não chorem. Ela até disse, como é que você ficaria se alguém te deixasse com as alianças? Foi o que ela disse quando chorava. Como é que você ficaria se alguém te deixasse com as alianças? Porque isso foi muito profundo para ela, para todos, né? Mas mais para ela. Ela não consegue olhar nas coisas, não consegue olhar para aquelas coisas. Nem para o vestido, ela não consegue olhar. Nós damos razão a ela, né? Então, praticamente,
A lista de convidados que havia sido elaborada, as pessoas foram lá para a vossa casa, mas já com outro sentimento. Sim. Das pessoas, quase todas as pessoas que estavam na lista do casamento estiveram lá. Mas não para o casamento, né? Mas para o funeral. Estava muito cheio, muito cheio. Até as pessoas que não conheço, estava muito cheio. Disse aqui que o seu pai queria tanto casar. Então, de certa forma, pode ter falecido, digamos, angustiado. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que ele morreu angustiado. Porque ele estava a dar tudo. Mesmo doente, ele tinha sempre um bom ânimo. Tipo, eu estou doente, mas vou ficar bem. Isso está a acontecer, Manavete está já a preparar aqui, os cortejos já estão prontos. Liga para esses senhores dos refrescos para trazer refrescos. Ele ainda doente, ele ainda preparava. Tanto que no dia que foi levado para o hospital, como meu irmão trabalha numa clínica, quando passavam da clínica, meu irmão disse, vamos para aqui na clínica. Meu pai, como sabia que na clínica podiam gastar mais, aliás, podiam gastar no hospital público, não paga-se nada. Ele disse, não, vamos para o hospital público, porque eu não posso gastar esse dinheiro do casamento. Porque ele acreditava que ia ficar bem e ele queria. Ele disse não. Ele até podia entrar na clínica e ter um bom tratamento. Não quer dizer que na clínica talvez não poderia perder a vida, né? Mas acredito que talvez teria um bom tratamento, né? Mas ele até abriu mão disso. Por querer garantir o casamento. Agora, tem algum indício de alguma situação de maus tratos durante o processo do internamento dele no hospital público? Como eu não falei do hospital aqui, acho que posso falar um pouquinho disso, né? No primeiro dia que eles foram para lá, ou melhor, no segundo dia, depois de ter ele deixado o segundo dia, quando eles entraram lá, meu pai estava amarrado. E eles perguntaram, por que ele está amarrado? Eles disseram, ele ficou agitado. Então não sabemos o que aconteceu durante a noite, mas eles acabaram dizendo que o seu açúcar baixou para 0. Mas como isso é possível? Se os técnicos estão ali tem computadores onde é possível controlar que o açúcar está neste nível, está no outro nível. Como é que deixaram até baixar a 0? Eu quero acreditar que neste momento, foi nesse exato momento que ele ficou agitado, mas não porque ele sabia daquilo, mas porque foi involuntário, era uma convulsão. Eu acredito que ainda não vi uma pessoa morta, mas algumas pessoas, acredito que algumas pessoas quando estão para morrer, eles têm uma espécie de convulsão. Pior quando a morte não é natural. E eu acredito que ele teve essa convulsão quando o seu açúcar baixou para 0. Mas os técnicos estavam ali e aquela sala ela era uma sala de tratamento intensivo, de cuidados intensivos. Não tinha por que deixarem o açúcar baixar até 0, até chegar ao ponto dele ter essas convulsões ou ficar agitado, terem que lhe amarrar, por aí. Quem sabe foi isso que aconteceu, nós não estávamos lá. Às tantas aconteceu uma coisa dessa, por algum descuidado ou que alguma coisa não ficou bem, sei lá. E às tantas estavam a dormir, né? Eu não sei, não estávamos lá, não temos como. Mas quando nós quisemos saber a causa, eles disseram que foi infecção pulmonar. Nós o que sabíamos que meu pai tinha era diabetes. De infecção pulmonar não sabíamos. Souberam depois dele ter falecido? Souberam depois, nem foi antes.
soubemos depois. Porque ali eles dizem, né, qual foi a causa da morte, e foi essa causa. Nós não sabíamos, né? E a causa da morte foi essa. E depois de uma semana, algo que eu me recordei, depois de uma semana eu recebi uma chamada que ele foi fazer a consulta antes, né? Os exames antes. Eles ligaram depois de um mês aquilo. Depois de um mês. Olá, Betty. Os resultados já saíram. Os resultados de quem? Do senhor Ezequiel Muyanga. Depois de um mês, alguém foi para o hospital mal. Mas depois de um mês, nós nem nos recordávamos desses resultados. É uma das coisas que tem acontecido nos hospitais públicos que não acho bom. Uma pessoa está mal. É tão difícil mesmo processar aquilo para a pessoa ter o resultado antes para poder tratar, se for necessário. Eu disse para aquela moça que me ligou, eu disse, meu pai já não está aqui. Então, esses resultados não vão mudar nada. Acho que não vão mudar nada. Ela até propôs vir conversar conosco. Não sei se ela queria nos dizer os resultados ou o quê. Mas já não faria diferença nenhuma? Acho que não faria. Acho que não faria diferença. Nós sabemos dos seus resultados, o que ele tinha, na verdade. Se era infecção pulmonar ou era outra coisa. Não sabemos, não vimos diferença, né? Mas mesmo assim, dissemos que ela podia vir conversar conosco. Só que não veio mais. Como é que define o seu pai? Falar do meu pai é algo de outro nível. Tem-se dito que as pessoas falam bem quando a pessoa perde a vida, por aí. Mas meu pai é alguém que, mesmo ainda em vida, é alguém que você podia falar bem dele. Podia falar. Os que conhecem a ele sabem. Ele era um pai atencioso, muito atencioso. Ele tinha muitos filhos, mas ele tinha um cuidado especial por cada um. Porque algumas pessoas têm reclamado, meu pai tem um cuidado especial por aquele, não por aquele. Mas ele era tão atencioso com nós todos, que ele atendia problemas de nós todos. Ele estava aí para nos ouvir sem julgar. Uma coisa interessante, ele não julgava. Se você tivesse um projeto, ele te ajudava. Queres fazer isso? Faça desse jeito. Por que não pode fazer desse jeito? Ele era tão atencioso. E outra coisa, era um homem de Deus. Ele toda a vida dedicou-se a nos instruir para Deus. Nos instruir para Deus. Se nós somos o que somos hoje, é graças a Ele. Algumas pessoas, né, até perguntam para mim, como é possível? Tens 25 anos, nunca bebeste na vida. Eu nunca bebi. Não sei qual é o sabor, se tem algum sabor, o álcool ou sei lá. Mas isso foi graças ao meu pai, porque influências não faltaram. Mas porque ele queria que nós tivéssemos uma direção certa. E ele fazia. E como é que estão a conseguir lidar com este luto ou com esta perda? Não está fácil. Eu acho que estamos a conseguir porque eu estou aqui, né? Só posso dizer que estou a conseguir, estou em vida, mas não é muito fácil. Não há um dia sequer que eu não me recordo dele. Porque todas as paredes, toda a casa me recordam a ele. É impossível. Nós estamos a tentar, mas tem sido difícil. Depois do seu falecimento, eu fiquei
um mês chorando todos os dias. Só depois de um tempo comecei a me controlar, pensar só as coisas positivas que ele fazia para me sentir bem, né? E desse jeito temos tentado superar. Mas sempre há alguma coisa que nos recorda. Estamos ali a chorar, estamos ali a nos sentir mal. Mas temos superado com a esperança que um dia nós vamos lhe abraçar, vamos nos ver. Só essa esperança é que nos deixa forte. O que foi mais difícil aí? Ter perdido seu pai ou ter perdido ele faltando apenas uma semana para uma das coisas mais importantes que se calhar ele faria? O mais triste foi ter perdido a ele. Porque em qualquer circunstância, por mais que não tivesse casamento marcado, ia doer do mesmo jeito, né? Só que parece estar a doer mais, porque é uma coisa que era muito importante para ele. Era muito importante para ele. Meu pai já havia lobolado, como eu não sei se deixei aqui, ele tinha 65 anos. Ele já lobolou a minha mãe. Só faltava isso, casamento no civil. Era algo que ele queria muito, era importante para ele. Então a perda, acho que mesmo sem essas circunstâncias, nem do casamento e tal, ia doer do mesmo jeito. A vida é urgente. A vida é urgente. Para quem tem mãe, tem pai, que aproveite o máximo. Faça o que teu pai gosta. Faça tudo mesmo, o que for necessário, o que for possível, até o impossível. Se puder, faça. Porque depois da morte, não há nada. Muitos até podem inventar, ir para lá no cemitério, coisas que não é nada, já não há nada. Então, se puder fazer alguma coisa para o seu pai, fazer feliz o teu pai, menos estresses ao teu pai, faça agora. Porque depois da morte, isso é arrependimento, mais arrependimento. Eu me arrependo hoje. Não porque fui uma péssima filha. Não fui uma péssima filha. Mas porque eu acho que podia ter feito mais. Mas eu não fiz. Era tudo projetos. Eram projetos, mais projetos. Eu não fazia porque eu achava que tinha mais tempo. Mas não tinha, percebi que se puder fazer alguma coisa, faça hoje. Agrade os seus pais, faça o que eles gostam, ainda é vida. Eu tinha muitos planos. Mesmo depois do casamento, eu já conversava com algumas pessoas que tinham... eu conversava com algumas pessoas para levar os meus pais para um passeio especial. Uma lua de mel diferente, não é? Mas eu podia ter feito isso, mesmo sem ser lua de mel, mesmo sem ser casamento. Podia levar meus pais para viverem algo diferente. Mas pensei que eu tivesse mais tempo. Mas percebi que
Não é possível. Só agradeço porque ainda tenho a minha mãe. O que eu não pude fazer com os dois, né? Proporcionar aos dois, ainda posso proporcionar à minha mãe. O conselho é: vamos cuidar dos nossos pais. Vamos cuidar dos nossos pais. Nós às vezes falamos muito que eles são chatos, que fazem aquilo, não fazem aquilo, reclamam demais. Eles são nossos pais, eles estão preocupados conosco. Acho que é uma maneira deles cuidarem de nós, mas quando nós estamos no meio daquilo, nós não percebemos. Não percebemos. Eu não gostava que muitas pessoas se arrependessem. Como eu me arrependo. E se pudesse voltar no tempo, um pouco antes de abril, o que teria feito para evitar, se calhar, esse arrependimento todo? Tendo em conta que nós não podemos mudar o destino, o que está escrito e se cumpre. Mas às vezes nós achamos que podíamos ter aproveitado o tempo da melhor maneira. O que teria feito? O que eu teria feito seria proporcionar o melhor para os meus pais. Eu sei que podia, sei que posso. Estamos num mundo que as coisas não são fáceis, né? Mas eu não posso ser tão ingrata a Deus pelo que Ele ter me dado. Nós fazíamos tantos planos e os papais só ficam aqui em casa. Porque nós não podemos lhes levar para eles juntos almoçar fora, para viverem algo diferente, porque é só casa. Para eles viverem algo diferente, porque eles estão dentro de um círculo que é sempre a mesma coisa. As outras coisas eles só veem na TV como se fosse coisa do outro mundo. E quando eles podem viver aquilo, é verdade que nós fazemos o nosso papel como família. Almoçávamos em família, estávamos ali a conversar, a ouvir as anedotas dele. Isso era importante. Mas podíamos fazer mais, proporcionar mais coisas. Os jovens têm excluído os seus pais. Pior quando já tem uma namorada, tem um namorado, tem uma esposa, tem um esposo. Esquecem completamente. Os seus pais já é um incômodo para eles. É uma pedra no sapato. Porque minha mãe sempre reclama. A minha mãe é ligar. Por aí. Esquecemos de tudo o que eles fizeram por nós. Até chegamos onde estávamos. Talvez sem condições. Hoje algumas pessoas são doutores. São sei lá quantos. Num patamar, sei lá. Mas não reconhecem onde começaram, quem lhes levou à escola, quem preferiu não colocar um chinelo no seu pé para comprar para o seu filho, quem preferiu não ter uma bolsa para comprar uma sacola para o seu filho meter os seus cadernos para ir à escola. Nós temos excluído os nossos pais. Há uma necessidade mesmo de revermos. Temos vivido emoções que nos levam a não pensar nisso. Mas acho que devemos pensar muito, refletir muito nisso. O conselho para todos que nos acompanham é: vamos abraçar os nossos pais, vamos cuidar da nossa família. Não falamos só de pais, a figura de pai como tal, a pessoa que
que têm o nosso sangue como tal, mas falamos de todos aqueles que convivem conosco e desempenham, de certa forma, esta função. O papel, sim. O papel de pai. Muito obrigado por ter vindo aqui. Nós desejamos mesmo que supere, que encontre forças. Aliás, continue encontrando forças, porque se está aqui é porque tem forças. É porque encontrou, de certa forma, forças. Então, desejamos que continue tendo forças e olhe sempre o seu pai como aquele exemplo, não é? Aquele exemplo, aquele que sacrificou-se para que a Beth hoje estivesse bem. E isto nunca vai mudar. Então, nós damos forças, muita força mesmo. Cuide da mãe também, lá em casa, e de toda a família. E vai ficar tudo bem. Muito obrigada. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui para contar essa triste história e deixar uma exortação para toda a camada jovem. Nós podemos. Eu acredito que nós podemos. É só uma questão de refletir um pouco só. Um pouco só. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a todos que também nos acompanham. Este é o nosso Way. Próxima semana vamos trazer mais uma história de superação, mais uma história de ensinamento. O objetivo é fazer com que a sociedade ela tenha mais empatia, ela cuide, não é? Que as pessoas cuidem umas das outras e que melhoremos como seres humanos. Siga-nos em todas as redes sociais.